acompanho alguns comentários. Antes de mais nada, quero cumprimentar o professor Sam pelo trabalho muito bem feito. Ele apresentou uma síntese compacta, mas, na verdade, o working paper que ele escreveu é muito extenso e uma leitura recompensadora, porque tem conteúdo tanto de reflexão quanto bastante exaustivo de dados também, no trabalho com dados. Como eu não li o livro original dele com Freeman, eu não sei até que ponto esse texto é uma atualização, suponho que seja em parte isso. Não sei se é sua intenção publicá-lo, ou se já foi publicado em versão completa. Eu publiquei um livro que trata de uma parte disso. Agora, a reflexão sobre a continuidade do livro, isso é triste. Sim. De qualquer forma, é um trabalho ainda inconcluso, né? Muito complexo o tema, para se esperar uma conclusão propriamente. Mas são ideias interessantes e instigantes, e tem muito trabalho, como eu disse, de reflexão os comentários que eu preparei são, portanto, baseados no paper, que é extenso, e não correspondem à versão completa que ele apresentou. Então, eu vou tentar ser enxuto também, para não acabar falando mais do que ele. Mas, de qualquer forma, vou passar os comentários se houver interesse no final. Porque alguns são um pouquinho mais específicos. Eu vou tentar me ater aos comentários mais gerais. Eu vou pela ordem que eu costumo fazer. Segunda sessão, a primeira sessão de apresentação, então vou iniciar pela segunda sessão, que é chamada de acumulação e lucros nessa longa fase de long downturn, de recessão, ou também chamada eventualmente de estagnação. Ele chama, na denominação das ondas longas, né, dos textos escritos em conjunto com Freeman, é a fase B da onda longa, a fase recessiva. Cito aqui páginas específicas, não vou me deter nelas nesse momento, mas está tudo citado aqui devidamente. O referencial teórico adotado é do conceito de paradigmas tecnoeconômicos, que foi desenvolvido por Freeman e outros autores a partir do início dos anos 80, salvo engano. E aqui vou citar um trecho desse paper. O novo paradigma é uma condição necessária, mas não suficiente para a reversão da tendência do trend, da tendência na acumulação. Então, é um ponto importante. O conceito de paradigma tecnoeconômico, embora não seja usado no paper de uma forma muito rígida, é usado de uma forma flexível, mas ele é uma referência importante no texto, sem dúvida, teoricamente. O que se requer adicionalmente, para completar com uma condição suficiente, além da condição necessária do novo paradigma, seria um match, uma combinação, um ajuste, uma combinação com o sistema com um novo sistema sócio-institucional, assim denominado pelo autor. Não nego que isso possa, enfim, faz parte do referencial teórico. Não nego que isso possa ter validade, mas acredito que existe um outro problema, e aqui eu vou no ponto mais importante. Eu vou retomar esse ponto em um outro momento adiante, mas esse é o ponto central um ponto crítico, digamos, em relação ao artigo. Vou ler textualmente. Eu creio que existe um problema que se situa no conceito de paradigma, no próprio conceito de paradigma tecnoeconômico. 2 pontos. Um novo paradigma tecnológico não necessariamente envolve alta demanda por investimentos, tais como ocorreu em paradigmas tecnoeconômicos do passado, tais como nova infraestrutura, novas plantas produtivas e tantos outros elementos que são intensivos em investimento.
e, portanto, pode não implicar uma tendência de crescimento significativo. Então, o ponto-chave para mim é que o conceito de paradigma tecno-econômico combina de uma forma não orgânica, não suficientemente orgânica, vamos chamar assim, dois aspectos muito diferentes, que são o aspecto econômico e o aspecto socioinstitucional. E o socioinstitucional, como supostamente é uma condição suficiente, mas sem ter esgotado as possibilidades que, do ponto de vista econômico, a ocorrência, o surgimento, a emergência de novos paradigmas tecnológicos pode não implicar obrigatoriamente um padrão de investimento suficientemente forte para a recuperação do crescimento de maneira significativa, ou seja, para desencadear uma onda longa, uma long wave, denominada nesse contexto. Então, aparentemente, salvo o melhor juízo, isso parece ser o caso dos novos paradigmas tecnológicos que surgiram nos últimos 30 anos, tais como os paradigmas associados à tecnologia da informação e à biotecnologia. Eles não são fortemente intensivos em investimentos no sentido que foram os paradigmas tecnoeconômicos do passado, os chamados paradigmas tecnoeconômicos. E aqui eu abro um parênteses, opinião pessoal minha, de que, na linha do que eu acabei de falar, de que eu acho extremamente rica a noção de paradigma tecnológico, ou noções correlatas, essa do Giovanni Dose especificamente, mas outras noções correlatas de muitos autores neo-schumpeterianos evolucionários. O meu ponto crítico diz respeito à junção, não diria determinista, mas talvez excessiva, do ponto de vista causal, com a onda longa, com a ideia de um surto de expansão econômica. Então, os novos paradigmas tecnológicos não têm, por assim dizer, compromisso com geração de crescimento econômico de longo, ou geração de uma onda longa, no sentido certo. Segunda observação, um pouco adiante, no mesmo contexto, o determinismo tecnológico, a respeito do determinismo tecnológico que é invocado aqui no texto. Concordo com a posição do Freeman, que é reiterada pelo professor Louçã, contra o determinismo tecnológico. E que concordo, portanto, que as ondas longas são essencialmente imprevisíveis. Acho perfeitamente razoável a proposição. Mas acredito que usar o termo em inglês, mismatch, né? Quer dizer, a ausência dessa combinação com os requerimentos socioinstitucionais não seja a única ou mesmo o maior obstáculo à recuperação. Na linha do que foi sugerido imediatamente acima, depende principalmente do grau em que a dinâmica, os motores da dinâmica econômica, essencialmente baseados no investimento, nas demandas por investimento e consumo, no sentido keynesiano, sejam associados ao novo paradigma tecnológico. Isso não é de forma alguma garantido, como mostram os baixos níveis de crescimento nos últimos 30 anos associados a essas variáveis, né? Enfim, como consequência sobre o PIB das economias dominantes ou líderes mundiais. Apesar das altas taxas de inovação e difusão dessas novas tecnologias, particularmente, não só, mas particularmente na tecnologia da informação, nas tecnologias da informação. Isso também, a meu ver, então, completando o raciocínio, é um tipo de determinismo que deveria ser evitado. Aqui são detalhes, vou passar adiante. Medidas de taxa de lucro, definição. É uma crítica ao Keynes que eu não gostei aqui, como tautológica. Não acredito que a definição do Keynes seja tautológica da eficiência marginal. Uma pequena provocação. Eu sou keynesiano, sou muito simpático ao Marx, mas não menos ao Keynes. Então, é que tanto não é tautológica, ela é expectacional. A taxa de lucro do Keynes é expectacional. Se há alguma definição de taxa de lucro não tautológica, é do Keynes. Eficiência marginal do capital, perspectiva expectacional. São detalhes
implicância, só vamos deixar de lado. Vamos passar adiante. Medidas de taxa de lucro, vamos passar adiante. Divergência entre acumulação e lucros. A questão da escassez do investimento reaparece nesse contexto aqui, no tópico 12.7 do texto. A ausência, entre aspas, referência do texto, a ausência de condições socioinstitucionais em suporte ao novo modo de desenvolvimento, fecha aspas. Isso pode ser verdade até certo ponto, admito, tudo bem. Mas, como eu já disse antes, não me parece suficiente para explicar o prolongamento dessa fase B, né, chamada fase B. Ou seja, a quase estagnação que a economia mundial observa nos últimos 30 anos. Existe um processo que é destacado nesse contexto da discussão sobre relação de acumulação e lucros, que é extremamente importante, que é o processo de financiarização, não usei em português, das economias capitalistas como um canal essencial, crescentemente importante para a acumulação de capital e apropriação de lucros. E o que eu observo aqui é que as instituições socioeconômicas costumam ser, pelo menos, mais flexíveis do que rígidas para efetuar os necessários ajustamentos. Então, não creio que haja problema de rigidez das instituições, salvo o próprio contrato. A financiarização cresceu muito rapidamente, avassaladoramente, provocou crise, inclusive. Não houve as resistências foram a posterior, depois da crise. Seção 3, estagnação, quer dizer, a discussão sobre se é uma estagnação, um long downturn, ou, usando a expressão em inglês também, business as usual. Os conflitos foram abordados apenas síntese, foi pelo professor, os conflitos trabalhistas, entre outros, durante transições, eu acredito que sejam um fato utilizado, está bem estabelecido, as referências são detalhadas. Assim como um outro aspecto que é tratado também detalhadamente, resultados empíricos muito impressionantes sobre o aumento da desigualdade nas últimas décadas. Ele apresentou aqui, realmente espantoso. Já se sabe, né? Mas a forma que ele apresentou em síntese de diferentes pontos de vista espantoso. E, agora, são fatos. Então, não são contra os fatos, não há argumentos, não há dúvida nenhuma. Entretanto, a questão o que é menos claro, é se há alguma correlação. E, eventualmente, na existência de alguma correlação, alguma explicação sobre o mismatch entre a ausência de combinação entre um novo paradigma, os novos paradigmas tecnológicos e o arcabouço socioinstitucional supostamente requerido. Então eu acho que eu cobro do professor uma explicação mais convincente disso. Parece emergir mais da referência teórica utilizada do que das evidências utilizadas. Ponto seguinte. Foi muito mencionado também aqui na síntese da apresentação a questão do ensino de economia e da difusão de ideologias liberais. Os dados também, aí também é uma questão de fato, não há nenhuma dúvida de que aconteceu isso. E a criação de uma, como chama isso? Um revolving door, não sei como é em português, porta giratória, isso. Porta giratória entre política e negócios, assim como eventual modernização no sentido de liberalização, né, da burguesia, seria tão importante para o matching socio-institucional com os novos paradigmas, de tal forma a impulsionar o investimento e o crescimento. Pergunta é por quê? Uma interrogação. Porque isso seria importante para o impulsionamento, para completar esse matching e, eventualmente, conseguir impulsionar mais o investimento e o crescimento. Salvo o melhor juízo, não são fenômenos recentes. Essa porta giratória talvez tenha crescido nos últimos anos,
face ao crescimento da própria ideologia neoliberal, a partir do início dos anos 80, com a Margaret Thatcher e basicamente a Thatcher e o Reagan nos Estados Unidos. Sempre foram úteis para o sucesso, digamos assim, econômico e político do capitalismo, embora mudando os seus padrões ao longo do tempo. Tenderia a ver, salvo o melhor juízo, salvo o próprio contrário, dessa forma mais geral. É um processo que se aguçou nos últimos anos, é verdade, assim como outros. A liberalização e a globalização se acentuaram nos últimos 30, 40 anos. Grosso modo, né? Digamos assim. Nessa faixa de 30 e 40 anos. A partir do início dos anos 80, particularmente. O ponto seguinte, a respeito da duração, né, da recessão após a crise do subprime, levou alguns autores a considerar que estamos vivendo um período de estagnação secular. O autor discute, o professor Louçã discute esse tema com alguma extensão e afasta o tema em favor de uma hipótese mais ou menos típica da análise de ciclos econômicos. Nós sustentamos, então, como temos visto desde o início, que ele dá preferência à interpretação de um processo de reversão, de recessão mesmo, prolongado da onda longa corrente em curso. A onda longa em curso não conseguiria ainda provocar uma retomada, apesar da presença de novos paradigmas tecnológicos. E fica a sugestão, que é típica de uma análise de ciclos econômicos, né, de que uma recuperação poderia eventualmente acontecer, né, uma vez eliminados os supostos mismatchings, desencontros entre os paradigmas tecnológicos e as condições socioinstitucionais. Eu acho que essa posição mereceria ser mais bem fundamentada, tanto teórica quanto empiricamente. É uma opção perfeita do texto, pela teoria. Pela teoria adotada, mas não... acho que ele precisaria ser mais bem fundamentado. Não é óbvio que a teoria de ciclos econômicos, salvo engano, ou evidência contrária, seja aplicável com a mesma facilidade para o longo prazo. Se é que existem ciclos de Kondratiev ou ondas longas. E, finalmente, a suposição das ondas longas, chame-se Kondratiev ou não, que correspondem a sucessivos paradigmas tecnoeconômicos, é um arcabouço teórico que foi assumido pelo autor, a priori, para ser aplicado às condições econômicas correntes atuais. Eu, modestamente, sem nenhuma pretensão, mas provocativamente, sugeriria que essas mesmas condições poderiam ser uma oportunidade para questionar o arcabouço em si mesmo. Essas condições econômicas correntes poderiam servir igualmente para questionar o arcabouço teórico utilizado. E permitir que novos paradigmas tecnológicos, repito, aqui eu estou distinguindo a noção de paradigma tecnológico da noção do Freeman e outros, inclusive do professor Louçã, de paradigma tecno-econômico. Junto elementos muito díspares, a meu ver, não se combinam naturalmente. Então, prosseguindo. Então, concluindo, eu sugiro que seja essa uma oportunidade, essa onda longa não acontece, não recupera, um paradigma tecnológico não se transforma num paradigma tecno-econômico, seja uma oportunidade para questionar o próprio
própria noção, o próprio conceito de paradigma tecno-econômico e, como eu digo aqui, liberá-lo do fardo de acionar a recuperação e o crescimento econômico. Agradeço muito o comentário, que acho que é muito interessante, e deixo grande parte das questões para a reflexão, com a consideração de que é verdade o ponto de partida do professor Mário Poças. A economia, há um casamento difícil entre o enquadramento teórico e a análise empírica quando estudamos causalidade. Eu acho muito interessante a teoria dos ciclos económicos, muito importante pela razão forte de que há ciclos económicos, há recessões, há grandes... O capitalismo, a pulsação do capitalismo são de ciclos económicos, mas a teoria dos ciclos económicos é muito problemática, porque o próprio nome sugere que eles não são um mecanismo repetitivo. Nós fomos buscar num ciclo à eletricidade, ou à mecânica, não é? E em economia isso não existe. Quando entramos na interpretação de períodos de longo prazo, mais difícil fica esta teoria. Eu entendo muito bem as observações que foram feitas a este respeito. É uma razão pelas quais, o professor Mário Poças percebeu-se disso, eu tenho um tratamento cuidadoso sobre conceitos que são etiquetas muito aprisionantes. O Schumpeter usou o termo para as ondas longas do Kondratiev. O Kondratiev era muito prudente, porque era uma análise estatística, interpretativa, com pouca teoria, na verdade. O Schumpeter chamou-lhe ondas de Kondratiev. Isso ficou muito tipificado no futuro. Eu prefiro sempre uma visão que fuja o mais possível da interpretação mecânica e que sugira, para mim, falar de épocas históricas, ou períodos longos, ou períodos que têm alguma coerência no modo de desenvolvimento é suficiente para percebermos a evolução do progresso. Creio que vivemos um longuíssimo período de expansão e de reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial, isso não tem grande discussão, e os anos que vivemos desde então que são de grande transformação, com taxas de rentabilidade mais baixas e mais oscilantes. E com grandes transformações institucionais também, sociais, históricas, etc. A razão pela qual me parece importante estudar o aspecto da americanização do ensino da economia, das transformações ideológicas, é não só por causa de uma surpresa. Milton Friedman era um marginal do ponto de vista da academia, ainda nos anos 60 e 70. Era um pouco uma extravagância económica. E a grande economia norte-americana era a síntese neoclássica e keynesiana, neo-keynesianismo. Quando Friedman ganha o Prémio Nobel nos anos 70 e se transforma numa referência na virada dos anos 70, há uma surpresa neste contexto. Há os factos económicos e económicos. E acho que é bom olhar para como se difundiu esta visão, porque ela teve um efeito muito estratégico. O México, o governo mexicano, tinha sido desde a Revolução de 1910 um governo com uma tónica desenvolvimentista, não é? Com uma cultura de soberania nacional, com uma cultura de economia nacional, com oscilações ao longo do tempo, mas é uma transformação radical na liderança política, económica do Banco Central do México, a transformação que ocorreu, a razão pela qual acho que deve pensar. E é certo que o comentário que fez sobre a porta giratória. A porta giratória existiu sempre, claro que as elites políticas foram sempre muito próximas da banca, da finança, das elites económicas. O problema é que há uma expansão desse processo, porque é preciso transformar a liderança em alguns países. Preciso vencer posições, vencer o keynesianismo, vencer o desenvolvimentismo, vencer o institucionalismo na economia norte-americana, por exemplo. Digamos, há grandes batalhas que são feitas com esse processo e acho que ele merece ser estudado com muito cuidado. Uma última nota sobre a questão mais importante. É verdade que um paradigma tecnológico tem uma estrutura mais observável
do que o paradigma tecnoeconómico, que se refere mais à relação social, à forma de produção em que esse paradigma tecnoeconómico ganha corpo. E, portanto, é mais complexo, alude uma formação social de uma forma mais genérica, e a observação feita é verdadeira. Concordo com ela. Também concordo que alguns paradigmas tecnológicos no período passado tiveram um impacto mais direto na estrutura económica. Por uma razão que foi brevemente aludida no comentário, mas que é muito importante, é que há um processo de embaratecimento de partes do capital fixo pela tecnologia atual. Isso é verdade. Uma das transformações é que o custo do investimento é mais baixo em algumas das áreas. Também é certo que isso é contraditório. Na análise económica vemos sempre esses processos. A exportação da Alemanha em bens de equipamento é muito intensiva em capital, é muito intensiva em investimento, e a Alemanha é um exportador maior do que os Estados Unidos da América. Na verdade, ainda tem sido maior do que a China. E, portanto, é um dos casos em que o crescimento é investimento intensivo em capital. No conjunto, não é. No conjunto da economia mundial. O que quer dizer que podemos ter algum investimento que embaratece o capital, por essa via até tem efeito na taxa de juros. Agora, é certo, o que eu queria sublinhar, talvez seja o ponto mais importante desta interpretação, é que uma expansão keynesiana era possível. Um aumento da procura, com aumento de investimento, com recuperação de consumo, salários, consumo, com políticas tributárias razoáveis para sairmos do longo período de crescimento negativo, ou esta estagnação secular. Eu não gosto de termos estagnação secular, porque não gosto de termos seculares. Porque é que vamos prometer um século de, enfim, um período tão longo? Não sabemos, há oscilações ao longo do tempo. Agora, seria possível combater a estagnação secular, como alguns dos Summers, ou o Krugman, ou outros que sugerem, com um modelo keynesiano inteligente, como deve ser, de expansão da procura agregada. E ele não ocorre. E não ocorre, creio eu, porque há uma visão estratégica na condução da economia, no que ela pode ser centralizada, estratégica, de que é preferível conter a expansão da procura e reestruturar a estrutura económica com efeitos recessivos. Porque a recessão reduz o salário, portanto, a capacidade de negociação do contrato social. E, como é institucionalmente veiculada para restrições orçamentais, no caso do euro ou na União Europeia, mas no caso de políticas orçamentais em geral, a Espanha ou o Brasil, países tão diferentes, um com um governo socialista, outro impulsionado pela direita, inscreveram na Constituição limites a gastos orçamentais, limites obrigatórios a gastos orçamentais, que é a escolha de política económica mais estúpida que se pode ter. E, no entanto, vejam bem, países tão diferentes, em situações tão diferentes e governos tão diferentes, fizeram o mesmo apoio. Constrangimento institucional, pressão institucional. Isso não ocorre porque as políticas recessivas contribuem para uma reestruturação de capital, sobretudo porque impulsionam privatizações e outras formas de organização da sociedade com uma percepção diferente do lugar do trabalhador, não é? Do trabalho, do salário, da capacidade de negociação social num mundo mais igualitário. Naturalizam a desigualdade. Creio que essa é a razão para este processo. E, portanto, é por essa preocupação que partilhamos que me parece tão importante procurar um domínio muito menos definido, não é? Até pouco teorizado, em que é preciso estudar movimentos, processos, conflitos, em que esta forma de organização da sociedade e das instituições se vai conformando neste tempo de um neoliberalismo autoritário, um pouco paradoxal em relação à palavra. É um neoliberalismo que não é de liberdade, que é autoritário, que é agressivo. E é a forma que vamos vivendo nos dias de hoje. Mas agradeço muito os comentários e beneficiarei muito deles, certamente. Na realidade, tentando refletir
em cima do que aparece aqui, achei, digamos, curioso, porque quando a gente discute a longa estagnação, em geral, quer dizer, ou vai numa linha mais do Gordon, em que esse tipo de tecnologia, na verdade, as grandes tecnologias já foram e agora são incrementais e isso não dá dinâmica, ou vamos para uma explicação mais Summers, baseada mais na desigualdade, que no fundo tem a ver com demanda efetiva, com a capacidade de recuperação da economia. Aí o professor Conselho levantou um ponto de a tecnologia não ser fortemente intensiva em investimento, que seria uma outra forma de olhar, né? Tem a ver, talvez, com a relação capital-produto, né? Nesse uso de capital, e isto levando, talvez, a efeitos menores do ponto de vista da dinâmica, não conseguir ver muito se, quer dizer, o menor uso de capital, ele implicaria em menores consequências do ponto de vista dos efeitos multiplicadores e aceleradores da economia, estaria por aí provocando uma menor dinâmica, ou não. E fiquei, então, pensando aqui sobre vários, quer dizer, o que eu achei rico na abordagem do professor Louçã foi justamente essa tentativa, então, de agregar como variáveis explicativas tanto a financiarização quanto a precarização das condições do trabalho, quanto a globalização, junto com as questões tecnológicas, né? De enriquecer esse arcabouço para então tentar a dinâmica do ciclo. Eu confesso que eu fico um pouco sempre perdida com como que entram nessas explicações questões mais relacionadas mesmo à política monetária, à política fiscal, a de juros e a capacidade de recuperação, né? Como é que se dá isso e por que não se consegue recuperar, né? A gente está preso nesse momento numa armadilha de, digamos, juros baixos, elevado endividamento, e você não consegue tirar as economias desse paradigma. Se existem elementos, digamos, das variáveis mais macroeconômicas que poderiam ajudar a tentar entender essa longa estagnação. Minha amiga, que é lá ela saiu, minha amiga Ana, eu jamais teria coragem de ficar à frente de dois economistas, porque não é a minha área, não é economia, mas a minha discussão, que eu tenho tentado estudar, é justamente essa sociedade chamada da informação. Então, o meu objeto de pesquisa tem sido isso. Quando eu comecei a ler sobre Kondratiev, que eu, se não me engano, aqui são ciclos, acho que de 100 anos, outros falam de ciclos de 50 anos, né? Mas o que eu posso dizer dessa teoria das longos ciclos? O que eu acho interessante dessa teoria é que, para quem é da área de história, talvez para quem seja da área de geografia, para outras áreas, ela é muito didática. Eu diria que é uma forma um pouco mais fácil de você começar, talvez, a mergulhar em parte no mundo, digamos, dessa relação economia, sociedade e tecnologia. O que eu apenas coloco aqui, seguindo por essa teoria, quando a gente pensa no conceito de transmaterialização, ou seja, se eu tenho esses exemplos muito interessantes, que é o estudo desses quando antes nós tínhamos vamos dizer, a energia retirada do carvão, a energia retirada do petróleo, a energia que posso tirar do sol, e quando a minha principal fonte de energia é a própria informação. Quando eu tenho um elemento, que é um elemento, alguns vão chamar de renda informacional, que é o que alguns chamam também agora dessa junção desse capital, seria o capital digital. Porque nós teríamos nessa junção de tecnologia e o valor, vamos dizer, monetário, de investimento, em grandes, essas grandes corporações que se reúnem. Praticamente, hoje nós temos, ele colocou o Facebook, tem um valor de praticamente 5 vezes maior do que das maiores empresas que vendem um produto material, por exemplo, um carro, e que usa tecnologia de matérias-primas, vamos dizer, como eu chamo matérias-primas, objetivos, matérias-primas, tangíveis, materiais. E quando eu tenho o imaterial? Quando eu tenho o imaterial, do ponto de vista, digamos, de alguns desses teóricos, eu tenho uma inversão em todas as relações sociais. Eu tenho uma inversão da relação de espaço-tempo. No caso do espaço que eu tenho o espaço da internet, o cyberespaço, existe uma inversão
digamos, do espaço pelo tempo da internet. Então, todos os espaços estão praticamente planos. Eu não vejo mais diferença social. Elas têm a oportunidade de replicar o capital, independente de qualquer diferença social, geográfica. Então, é esse modelo que eu acho que está quebrando a cabeça de todos nós, pelo menos eles são grandes economistas. Eu sou apenas da área de filosofia de informação, mas eu acho que nós temos as mesmas indagações. Assim, meu nome é Marcos, como sou amigo aqui da Ana, do doutorado de Ciência da Informação. Prazer a todos. Sou Inês Patrícia, aposentada da UF, Universidade Federal Fluminense. Queria entender melhor esse paradigma tecno-econômico que você comentou. Me parece bastante ausente a ação humana dele. Quer dizer, para mim é muito complicado sempre explicar ciclos aos alunos, porque parece sempre que eles ocorrem independentemente da vontade. E todos os consensos, desde o consenso antimercantilista, o consenso keynesiano, eles têm muita afinidade com o modo de produção, não? Você ter o Fordismo e o keynesianismo juntos, alguma coisa ali no sistema de crenças que mostra uma certa afinidade entre a forma de produzir e a forma de pensar e estipular até instituições. Então, nunca me passou pela cabeça, mas a aceitação atual da desigualdade extrema, da antidemocracia dos bancos centrais, esse paradigma do superávit a todo custo, isto pode ser, não tenho certeza, casar muito bem com o atual sistema produtivo, a forma de produção, a maneira como a tecnologia se organiza no espaço, como ele mesmo comentou. Ou seja, todos os paradigmas e crenças liberais, antiliberais, têm algo a ver com o sistema produtivo. Porém, é possível imaginar que nós possamos transformar o sistema produtivo a favor das nossas crenças, ou seja, você criar formas de produção que possam estipular instituições democráticas, etc. Estou me lembrando, por exemplo, de sistemas de saúde, sistemas educativos, sair da questão armamentista que casa muito bem com o neoliberalismo. Eles hoje, onde é que eles estão pondo a riqueza? É uma dúvida que eu tenho. Onde é que os ricos estão pondo dinheiro hoje? Enfim, essa dúvida me avassala, porque eu queria entender porque é que só a extrema-direita e a extrema-esquerda é que têm os dois a mesma opinião e o mesmo consenso de que não dá para manter o atual sistema democrático, né? De que ele é extremamente produz desigualdade o tempo todo. Então, essas novas formas de produzir igualdade democraticamente, eu acho que não há proposta. Portanto, continuamos a ter como inimigos o Chega em Portugal e a Le Pen na França, o Bolsonaro aqui e o Trump lá, mas que no fundo têm as mesmas propostas quanto a crescimento, quanto a combater o desemprego, ou seja, não aceitam o consenso neoliberal. Eu queria entender se é possível você propor para os governos europeus e para os latino-americanos uma nova forma de desenvolvimento tecnológico que seja possível, inclusiva, democrática e que a gente possa criá-la. E só 2 comentários. A Argentina foi ultraliberal, a ditadura argentina, ela conseguiu falir as multinacionais. Foi um caso extremo. Ou seja, o Pinochet não foi tão liberal quanto a Argentina, porque ainda manteve alguma parte no Estado, principalmente, acho eu, o minério. Então, é estranho, mas esses caras, quando chegaram à América Latina, eles não foram... Os desenvolvimentistas foram os brasileiros, tá? Meu nome é Jardel, eu sou economista, trabalhei nos últimos anos no DIES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Eu só queria trazer uma questãozinha que me chama a atenção, só para ver se faz sentido. É o seguinte, não é apenas um processo hoje de distribuição da renda, essa renda é criada, né? Mas há um processo de, vamos dizer isso, reapropriação da riqueza já existente.
há uma transferência patrimonial que está gerando uma concentração da riqueza, não apenas a partir da nova renda criada. Eu acho que isso pode gerar um efeito, inclusive, de postergar uma possível recuperação na lógica keynesiana, vamos dizer, porque me parece que na lógica keynesiana você tem a necessidade de fazer com que as novas tecnologias alimentem inovações, essas inovações gerem algum tipo de distribuição da renda, e você tem não apenas o aumento do gasto de investimento, mas também a demanda, né, da sociedade, tanto governamental quanto da... E a impressão que me dá, eu estou olhando só o Brasil, tá? Não tenho essa capacidade de... o que você tem é que uma transferência de riqueza patrimonial, né, que isso dá um certo, vamos dizer assim, uma certa possibilidade de aguardar outros momentos para que pudesse impulsionar um outro tipo de crescimento movido pela demanda, né? Entendeu? Não sei se em outros países isso esteja acontecendo também assim, mas no nosso caso, por exemplo, me parece que antes daquele salto para que uma nova dinâmica aconteça, você tem um momento de transferência da riqueza patrimonial e que o capital financeiro continua crescendo absurdamente, né? Também por transferência de patrimônio. Não sei se isso faz sentido. Desculpa, eu tenho dormido 3 horas por noite nas últimas 2 semanas, então deixa eu só tentar explicar melhor o que eu quis dizer, tá? O meu ponto, que eu não entendi no seu ponto, é que se você, em princípio, reduz a relação capital-produto, né, você deveria gerar um maior crescimento econômico numa linha rara do por exemplo. Não entendi exatamente o ponto, porque isso gera menos dinamismo. Isso é uma pergunta. E para você, professor Luisan, o que eu fiquei um pouco assim, então entramos dentro do ciclo e esta longa estagnação, não há nenhum mecanismo, digamos, contracíclico possível do ponto de vista dos governos. Existe alguma possibilidade de resposta, né, para recuperação do ciclo do seu ponto de vista? Muito obrigado pelos comentários. Eu creio que nós já estamos mais ou menos no nosso tempo, de forma que eu queria ser muito rápido. Bom, primeiro sobre se pode haver recuperação, sim. São bem conhecidos desde os anos 30, macroeconomia, economia política, sobretudo a partir da experiência da crise de 1929, as soluções de resposta imediata à crise, com política monetária, controle do movimento de circulação de capitais, estímulo à demanda efetiva, foram elaborados por vários autores, nesse caso o Keynes é o principal. E esses mecanismos deveriam ter sido usados na recuperação. Na verdade, foram em poucos casos, por vezes deficientemente, e noutros casos foram recusados. Os Estados Unidos usaram uma política de estímulo monetário muito depressa depois da recessão. O Banco Central Europeu elevou as taxas de juros, fez o contrário. E só com Mário Draghi, mais recentemente, começou a ter uma política de estímulo monetário. Mas, ao mesmo tempo, tinha restrição orçamental. E, portanto, há uma combinação difícil que fez com que o PIB per capita no conjunto da União Europeia só volta ao nível de 2009 em 2016. A recuperação dos Estados Unidos foi muito mais rápida. É claro que isso também tem que ver com uma questão seguinte. As respostas institucionais são possíveis, mas são depois dependem muito de estratégias. Quando a política restritiva e recessiva na União Europeia, quando os seus efeitos negativos foram muito prolongados, recessão na periferia, crise de dívida pública na periferia, crise de dívida externa na periferia de balança de pagamentos, quando isso se prolongou, na União Europeia houve um plano Draghi, que foi quantitative easing, portanto, injetar liquidez para estimular a demanda agregada. É muito curioso vermos o efeito desse plano.
porque houve uma gigantesca injeção de liquidez. Crédito barato, muito barato, 0%. E, no entanto, esses recursos que entraram na economia não foram para o investimento, não foram usados para investimento, foram marginalmente usados para investimento. Os relatórios do Banco Central Europeu durante este período são muito interessantes. Eu tive uma discussão com o Mário Draghi no Conselho de Estado, uma conversa, e ele tornou público os seus comentários, por isso é que eu posso fazer uma referência a isso. E o que ele dizia era que estava muito preocupado porque, não havendo aumento da procura, não havia a recuperação de uma inflação mínima e que desse alguma folga no sistema económico, permitisse um reajustamento do sistema económico e, portanto, continuamos muito próximo da deflação, muito próximo do risco excessivo, e grande parte destes recursos que esperavam que fossem usados em investimento foram um pouco usados no imobiliário e, sobretudo, usados na compra de títulos financeiros, o que tem um efeito de riqueza, não é? Porque quem tem títulos financeiros beneficia do aumento da demanda e, portanto, beneficia de uma valorização artificial por via desta injeção de liquidez. Portanto, o Banco de Inglaterra tem um estudo sobre isso, do grande efeito patrimonial nas fortunas com títulos, que têm títulos do mercado financeiro, por estas injeções de liquidez. E, portanto, é um caso de opções neste momento. A última questão era sobre o património. Sim, há efeitos patrimoniais e, portanto, há a reestruturação, mais importante de todas são as privatizações. E há outros, que é a transformação do sistema fiscal, por exemplo. Deixar de ser tão progressivo, passar a ser regressivo em alguns casos, porque era um efeito patrimonial. Há um efeito no património de bens públicos, há um efeito no património contratual, na forma como o rendimento pessoal é organizado na sociedade. Tudo isso é inteiramente exato. E, portanto, podemos dizer que sim, podia haver soluções alternativas, desde o princípio da recessão, uma política dirigida a efeitos de curto prazo, para um pouco mais simples, mas é problemático sempre. Em todo caso, seria, digamos, a forma de saber produzir, digamos, o sistema de uma nova forma de saber produzir. E, portanto, o conhecimento formal das máquinas e o conhecimento informal da forma de produzir e das relações que organizam. Quando falamos de sair do paradigma tecnológico, seria o microchip e as suas aplicações no smartphone. Quando falamos de paradigma tecno-económico, já estamos a falar da forma como o mercado do smartphone é reorganizado e como anula algumas tecnologias comparáveis anteriores, porque é que nós não temos telefone fixo em casa, grande parte de nós já não tem, porque é que os modos de comunicação se alteram, porque é que passamos a ter produtos de entretenimento no nosso telemóvel, como é que criamos novas necessidades e como é que a estrutura social é transformada em função disso. É isso que se referiria ao paradigma tecno-económico. Mas está a ver, utilizamos um conceito difícil para uma simplificação e depois para uma extensão. A ciência social tem estas particularidades, nós procuramos criar palavras e conceitos para descrever realidades que são mais complexas do que o que existe entre o céu e a terra, não é? Porque os nossos sonhos são mais complexos do que o que existe entre o céu e a terra, para citar um grande autor clássico. Mas o professor talvez A Lavínia me procurou uma resposta, eu vou dar. É muito simples. Os economistas, de modo geral, não é o caso do Keynes, mas os economistas keynesianos, entre muitos outros, trabalham com a noção de relação capital-produto. Eu não estou me referindo a isso de forma alguma. Acho até, particularmente, que essa noção é mais confusa e mais e pode atrapalhar mais obscurecer mais do que esclarecer. Então, porque a questão não é uma relação entre estoque-fluxo. É keynesianismo bem simples, é efeito multiplicador. Tá? É investimento mesmo, investimento gerando renda. Você não tem investimento, logo geração de renda a partir das novas tecnologias. Ainda que tenham, elas sejam extremamente produtivas, eficientes, todos os indicadores
multiplicadores, se quiser usar do ponto de vista tecnológico, estão presentes. A rapidez de difusão também é fantástica. As consequências de mercado que são fantásticas. A substituição rapidíssima de um monopólio por outro monopólio. E monopólios que são paradoxalmente competitivos. Porque tem alguém querendo entrar no mercado e tomar outro lugar o tempo todo. Então, essa dinâmica não gera renda suficiente, esse é o ponto. Essa dinâmica não gera renda. Não quer avançar demais, isso é meio calculoso. Onde é que isso chega? A gente pode chegar numa revolução muito mais radical do ponto de vista da teoria econômica do que a gente está, nesse momento, disposto a aceitar. Vamos dar início, então, à sessão, a discussão com o professor Francisco Loução, As Times Goes By. O texto o professor, ele é professor catedrático do ISEG,